Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma pizza diferente, a chamada pizza de bairro. Ela não é talvez a pizza com a melhor farinha, ela talvez não seja a pizza com a melhor fermentação, com os melhores processos, mas é o tipo de pizza mais comum que a gente encontra no Brasil. É a minha preferida? Não, não é, mas muita gente gosta. Então hoje eu decidi fazer uma pizza de bairro. É aquela pizza com farinha mais simples que você faz de forma rápida, de forma simples, e dá para você assar num forno que vai de 320 a 350, 360 graus. Ou seja, se você tiver até na sua casa um forno, esse forno convencional potente, você pode até arriscar fazer essa receita. E aí, se tiver uma pedra refratária, por exemplo, isso pode te ajudar. Então vamos lá. Bora para a receita. A receita está na descrição do vídeo. A gente vai usar sal, açúcar, farinha, água, fermento e um pouquinho de azeite para fazer essa receita. A farinha que eu estou usando é a Anaconda para pizza. Essa Anaconda mais comum. Primeira etapa é a gente dissolver o fermento na água. E aqui vocês vão notar que a gente usa muito mais fermento do que numa receita de longa fermentação. Depois de dissolver o fermento, a gente vai adicionar açúcar, adicionar o azeite e aí a gente vai colocando farinha aos poucos. Você pode começar misturando a farinha com a mão, ou você pode usar um garfo, uma colher, que é o que eu vou fazer, e aí depois você termina a sova com a mão. Dá para fazer isso na batedeira sem problema nenhum. O meu objetivo com essa massa é fazer com que ela desgrude da tigela. Caso você precise, você pode adicionar um pouquinho mais de água, não tem problema nenhum. Isso vai depender da absorção da farinha que você está usando, mas não tem problema nenhum você adicionar um pouquinho mais de água. Depois que a massa desgrudou da tigela, a gente vai trabalhar ela na bancada. E essa massa a gente vai sovando, usando a palma da mão e empurrando ela para frente. A gente pode esticar um pouquinho mais. Nessa massa eu não vou precisar chegar no ponto de véu. Por quê? Porque a gente vai abrir ela no rolo, como qualquer pizzaria de bairro. Então, essas pizzarias mais tradicionais que fazem essa pizza de estilo brasileiro, quase que invariavelmente usam rolo. Uma ou outra acaba abrindo a massa com a mão. Então a gente vai usar o mesmo processo. Então não precisa chegar no ponto de véu para essa receita específica. Massa ficou homogênea. Vou colocar de volta na tigela e vou deixar ela crescendo, fermentando por mais ou menos 2 horas. Você pode colocar um pouquinho de azeite no fundo. 2 horas depois eu vou separar as minhas bolinhas.
Essa massa eu vou usar 20% a mais do que eu uso numa pizza de estilo napolitano. Por quê? Porque quando a gente faz uma pizza de fermentação mais longa, ela acaba desenvolvendo mais o glúten, ela acaba fermentando mais, gerando mais alvéolos. No caso dessa pizza, a gente vai usar o rolo, então parte daquela fermentação vai ser perdida. Para que eu mantenha o tamanho da pizza, eu preciso fazer bolinhas com mais massa. Ainda essa semana eu vou colocar um vídeo mostrando a diferença entre longa fermentação, uma fermentação mais lenta, e uma fermentação mais rápida como essa que a gente está fazendo. O que você precisa ter em mente é que nesse caso a massa vai ficar mais densa. Por quê? Porque ela vai ter menos ar dentro dela. Então, essa é uma das diferenças entre uma fermentação mais rápida e uma fermentação mais lenta. Normalmente, as pizzarias de bairro acabam usando molhos mais condimentados, alguns até cozidos. Então, esse aqui eu estou usando polpa de tomate sem a semente, peneirada e batida, um pouquinho de azeite, sal, vou colocar orégano e rasgar umas folhinhas de manjericão e adicionar. Tem gente que coloca pimenta, tem gente que coloca outros temperos, até aqueles temperos prontos, tá? Vai de gosto. Eu estou usando basicamente um molho que é muito usado em pizzaria de bairro. Por que ele é mais condimentado? Porque tradicionalmente se coloca menos molho de tomate que uma pizza de estilo napolitana, estilo romana e assim por diante. E normalmente as 3 pizzas mais vendidas nas pizzarias de bairro são a de mussarela tradicional, a de frango com catupiry e a de calabresa. E hoje eu decidi fazer uma pizza de calabresa, mas aí a gente vai dar um toquezinho especial. Primeira coisa, eu vou dar uma caramelizada nas cebolas. Então eu pico as cebolas bem fininhas, adiciono um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar e você pode nesse processo adicionar ou shoyu ou aquele molho inglês, o Worcestershire Sauce. Você pode adicionar ele também na sua cebola. Cebola vai para o fogo. Na hora que ela começar a pegar a cor e ficar mais macia, mais molinha, a gente pode desligar o fogo, tirar ela, deixa resfriar e já está pronta para a nossa pizza. E aí, para fazer a calabresa, eu vou usar a mesma frigideira que eu refoguei as cebolas, vou adicionar um pouquinho de extrato de tomate e deixar elas dourarem um pouquinho. Eu gosto mais assim. Para abrir a massa, a gente coloca bastante farinha, posiciona a massa e vai abrindo ela com o rolo. Não tem muito segredo. Quando a gente abre ela com o rolo, parte do ar, parte daquele gás que ficou aprisionado por conta da fermentação acaba saindo. Por isso a gente precisa usar muito mais fermento que um processo de fermentação longa. Então o rolo ele vai de certa forma destruindo parte desse trabalho de fermentação. Muita gente diz que esse tipo de pizza acaba fermentando depois que você come. Isso só acontece quando essa pizza não é assada por completo. Caso contrário, se ela é assada, o fermento acaba sendo destruído, tá? Então, ela muitas vezes é mais pesada, por quê? Porque ela é mais densa, ela tem menos bolhas dentro, então acaba ficando uma massa mais densa, tá? Então, dificilmente essa pizza vai fermentar no teu estômago, a não ser que, obviamente, ela não tenha sido bem assada, não tenha chegado na temperatura, tá? Mas a gente tem essa sensação de ser uma pizza mais pesada, por quê? Porque ela tem mais farinha,
ela acaba sendo uma pizza menos hidratada, com menos bolhas de ar, menos bolhas de CO2 que são fruto da fermentação, tá bom? E como eu disse, outra característica dessas pizzas que a gente chama de bairros, né, são essas pizzarias que a gente encontra talvez no Brasil inteiro, é o uso do molho de tomate. Acaba se colocando menos molho de tomate e muito mais cobertura. Então acabam sendo pizzas também mais pesadas por conta disso. Tem gente que gosta, eu respeito, de vez em quando eu gosto de comer esse tipo de pizza, mas como eu disse, não é a minha favorita. Mas não existe certo e não existe errado. Esse é o tipo de pizza mais comum aqui no Brasil. O recheio não tem segredo, a gente coloca a calabresa, vamos colocar a cebola e depois eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão ralado com um pouquinho de mussarela ralado. E aí você escolhe o que você quiser. Mas elas têm essa característica de trazer muito mais recheios do que uma pizza italiana, por exemplo, seja ela napolitana, seja romana, ou até seja uma pizza do norte da Itália ou uma pizza siciliana. Forno a 320, no máximo 360 graus. Essa é a temperatura média dos fornos a lenhas que a gente encontra aqui no Brasil. Forno de esteira e até forno lastro, tá? Se você quiser, você pode tentar fazer essa massa no forno da sua casa e tá aí o resultado. Mais uma vez, eu te agradeço por ter ficado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, eu te peço para deixar o joinha. E esse é o resultado. A borda mais crocante, ela não cresce tanto, né, mas fica uma pizza saborosa. Valeu, galera!